Olá, agora vamos conversar um pouco sobre um assunto que vai ser muito útil na disciplina, tá? Que é o uso da interface Comparable e Comparator, tá? Que juntos compõem um padrão de projeto que é útil para operações que requerem tratamento de dados que precisam ter alguma noção de ordem, tá? A interface Comparable ela é definida em Java como uma forma de tornar objetos, qualquer tipo que você crie, comparável a outro tipo, tá certo? Que faz sentido ser comparável com objetos do mesmo tipo, tá certo? Então, isso daqui é feito através da definição do método compareTo, certo? Ou seja, toda classe que implementa o compareTo recebe um objeto como parâmetro e vai comparar este objeto com o que recebeu como parâmetro, com a seguinte semântica. Se os objetos forem iguais, deve retornar zero. Se esse objeto for maior do que o que é passado como parâmetro, deve retornar um número positivo. Se for menor, deve retornar um número negativo. Tá certo? Então, essa é a forma de como esse compareTo deve funcionar em tipos que implementem essa interface. A forma direta de implementar a interface Comparable é você ter uma classe que define o seu tipo e você quer que ele seja comparável. Então aqui você simplesmente coloca implements comparable, tá? Note que o parâmetro do comparable ele vai ser o mesmo tipo da classe onde eu quero que ela seja comparável, tá? Essa classe ela tem um código que é um inteiro, ela tem um nome que é um string e uma descrição. E aqui estão os construtores e os métodos get e set. O erro está aparecendo porque eu estou dizendo que a interface implementa comparable, mas ela não tem o método implementado, que no caso é o compareTo. Tá? Automaticamente eu pedi para esse método ser gerado e aqui eu coloco a semântica desejada, tá certo? Então, o que seria aqui para ser colocado? Aqui, os objetos, só relembrando, que deve retornar zero se os produtos forem iguais, certo? Se este produto for menor do que esse, eu retorno um negativo. Se este produto for maior do que este, eu retorno um número positivo. Tá? Aí vamos supor que a noção de igualdade de produtos seja detectada pelo código, definida pelo código. Então, o que eu simplesmente posso fazer é chegar neste objeto, pegar o código, fazer a operação de diferença do objeto que recebi como parâmetro .getCódigo. Se eles têm o mesmo código, tá? Este tem o mesmo código que este objeto, vai retornar zero essa diferença. Se este tiver um código maior, vai retornar um número positivo. Se este tiver um código menor, vai retornar um número negativo. Então, desta forma, está implementado aqui a noção de compareTo, tá? Uma vez que meu produto é comparável, vamos ver um exemplo aqui dessa comparação. Eu instanciei um produto aqui, P1 com código 35, P2 e P3 com código 35 também. Tá? São produtos, este e esses são produtos diferentes. Porém, quando eu comparar o resultado de P1 com P3, tá? Como essa operação leva em consideração apenas o código, tá? Isso daqui deve dar igual. Tá? Então, vamos aqui depurar para a gente conseguir ver, no passo a passo, o resultado dessas comparações. Tá? P1 compare to P2 vai voltar a diferença do código de P1 com o de P2. Tá? Ou seja, 35 menos 37, isso vai voltar menos 2. Isso está dizendo que P1 é menor do que P2. Então, essa é a noção, certo, de maior ou menor, considerando objetos do tipo produto. Já P1 e P3 possuem o mesmo código, então esse resultado vai voltar a zero. E P2 comparado com P3, P2 tem um código maior, vai retornar P2 menos código de P3, que isso vai retornar 2, um número positivo, dizendo que P2 é maior, tá certo? Um uso interessante dessas coleções é justamente na hora que você, desses objetos que implementam comparable, é justamente em coleções que manipulam esses objetos, tá? Olha um exemplo aqui. Eu tenho aqui um array list de produtos, instancio ele, acrescento o P2, acrescento aqui o produto P1, tá certo? E vou criar um outro produto aqui, tá? Não importa o código do produto, o nome do produto, tá? Vou criar mais dois produtos, o produto P4 e o produto P5,
Tá? Vou colocar aqui código 48 e o código vou colocar aqui 22. Tá? Vou adicionar eles também aqui. Vou adicionar aqui P1, vou adicionar o P5 e vou adicionar o P4. Tá? Vamos começar a observar essa lista aqui de produtos, tá? Em tempo de execução, como é que ela vai estar. Ok, vou colocar aqui mais um local para a gente ter um breakpoint, certo? E conseguir observar depois. Tá. Vamos lá depurar este código daqui. Pronto, parei aqui, instanciei meu array de produtos, tá? Eu não tenho objeto nenhum nesse meu array de produtos. Aí agora, vou inserir um objeto, já tem lá, vou inserir outro objeto, vou inserir outro objeto e vou inserir outro objeto, tá? Então, esse array de produtos aqui, tá? Eu posso chegar e ver que o primeiro tem código 37, o segundo tem código 35, o terceiro tem código 22 e o quarto tem código 48. Note que esses objetos aparecem lá na estrutura de acordo com a ordem em que eles foram inseridos. Tá certo? Uma outra coisa que é bem interessante é que você pode fazer uso desse compare_to para definir a noção de igualdade no seu objeto. Então, vamos supor que eu queira sobrescrever aqui o método equals, que diz quando um objeto é igual ao outro, tá? E o que é que eu vou retornar aqui, certo? No meu equals. Eu posso pegar this.compare_to, comparar com o outro obj, com o outro produto, tá? Mas veja que isso daqui é um object. Eu vou precisar, na realidade, de um cast, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero que o equals retorne true se um objeto for igual a outro, tá certo? Então, eu poderia reutilizar como se acontecer desse obj que é passado como parâmetro for do tipo produto, certo? Aí eu faço a comparação, tá certo? Vou colocar aqui o boolean, que é a resposta que de início é false, e aqui embaixo retorna essa minha resposta, tá? Aí agora é que eu vou comparar. O meu resp vai ser, se eu pegar aqui this.compare_to, certo? Com o obj, tá certo? E isso for igual a 0, então eu tenho o resultado da minha comparação. Aqui eu estou chamando compare_to com obj, ele está dando um problema porque ele está comparando this com o obj. Só que o obj está sendo declarado aqui como tipo object. E eu preciso olhar ele como um produto, tá? Então eu simplesmente coloco aqui um cast como produto. Que esse cast já vai ser seguro porque esse instance office já me garante que eu só vou entrar aqui se eu realmente tiver um produto para comparar, tá? Às vezes, não é preciso implementar a interface comparable com o tipo que você quer comparar, tá? Mas você ainda pode continuar comparando esse tipo através de um componente externo, que é chamado de comparator, tá? Então, o comparator, ele é um padrão de projeto, uma solução que permite que a comparação de objetos seja feito por um componente externo e não necessariamente você tenha que definir dentro do seu componente ou do seu tipo a noção de menor ou maior entre eles, tá certo? Que isso não necessariamente é preciso, tá? Então, a interface comparator, ela está definida dentro do pacote Java Útil e ela vai servir para comparar dois objetos do tipo T, tá? A interface comparator, ela simplesmente vai definir aqui um objeto compare, tá? Um método compare, que é o mais útil, né? Que você diz como é que ele vai comparar um objeto O1 com um objeto O2 do tipo T, sem precisar que o tipo T seja comparable, tá? Então, tem outras funções aqui da interface comparator, mas você só precisa se preocupar com essa daqui, compare, para poder utilizar, tá certo? Essa daqui é que é exatamente que vai dizer a semântica de comparação entre objetos.
Então, vou mostrar como é que isso é feito através de um exemplinho.